fechar nossos olhos, fazer uma oração especial. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por fazer parte desse movimento profético que são os adventistas do sétimo dia. Nós queremos entender a nossa identidade hoje, queremos saber o porquê nós estamos aqui e para que nós estamos aqui nesse mundo. Por favor, Pai, cuida da gente e hoje nos ajuda a cumprir a Tua missão, entender o que nós somos perante o Senhor nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Queria convidar vocês a, primeiramente, antes de mais nada, abrir o livro do Apocalipse. Lembrando que, além de vocês, estamos aqui na aldeia, né? Aqui é esse lugar tão maravilhoso, olha só. Né? Nós estamos construindo nossa igrejinha ali, vai sair logo, logo. Quem quer estar logo lá dentro da igreja? Amém. Amém. Logo mais nós vamos fazer os bancos da igreja e vai ser uma bênção. Por que a igreja adventista está espalhada no mundo todo? Por que não tem só no Brasil, lá nos Estados Unidos? Por que está no mundo todo? Quem achou Apocalipse aí, diga achei. Achei. Quem achou Apocalipse capítulo 14, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Se que não acharam, diga espera um pouco que eu também quero ir. Agostinho. Apocalipse 14, na verdade o 12, 13 e 14, olha para mim que agora é muito importante para a gente poder entender as profecias da Bíblia, tá bom? Olha para mim, concentra total agora. Se a gente não entender Gênesis 1, 2 e 3, a gente não entende mais nada da Bíblia, você sabia disso? E se a gente não entender Apocalipse 12, 13 e 14, a gente não vai entender mais nada da profecia, do futuro, do que vai acontecer. Então, esses 3 capítulos do livro do Apocalipse são extremamente importantes também. Então, depois, para estudar o que tem no Apocalipse 12, entender palavra por palavra o que significa o 13 e o 14. Olha só, Apocalipse 14 vai falar das 3 mensagens angélicas, não é isso? Verso 6 diz assim, todo mundo comigo aí. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Não ouvi. Pelo meio do céu. Esse anjo estava nadando? Não. Estava andando? Não. Ele estava voando. Quem já viu um pássaro voar e levanta a mão? É rápido que ele voa, sim ou não? Não. Sim. Assim, ó. Agora imagina um anjo voando. Quem é que sabe qual é a velocidade da luz? Alguém sabe? Qual é a velocidade da luz? Quando tu liga assim a luz, assim, ó. Qual é a velocidade da luz? Eu sei qual é. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É rápido ou não é? Demais. Agora imagina um anjo viajando na velocidade da luz. É muita coisa, né? Então olha só, esse mensageiro, esse anjo aí, ele estava voando, mas ele tinha algo especial, tendo o que na mão? O Evangelho. Não ouvi. O Evangelho eterno. Pedi para vocês participarem. E esse Evangelho, ele estava fazendo o que com esse Evangelho? Pregando aos que se assentam sobre a terra. E comigo, sobre a terra. A cada nação, tribo, língua e povo. Tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz. O que o anjo dizia em grande voz? Temei a Deus e dá-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa aí é a principal mensagem para os dias de hoje. Apocalipse capítulo 14, o versículo 12, é o verso distintivo da igreja adventista do sétimo dia. Olha para mim, preste atenção. Qual é o verso distintivo, ou seja, qual é o verso da Bíblia que está escrito ali? Eles são os adventistas do sétimo dia. Apocalipse 14, versículo 12. Se alguém te perguntar em algum momento, lê esse verso. O que diz aí no verso 12? Lê junto comigo. Aqui está a perseverança dos
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. e em Jesus. Jesus um dia prometeu que vai voltar. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 3, virei outra vez. Por isso está escrito adventista, aqueles que acreditam na segunda vinda de Cristo. E do sétimo dia, porque é a igreja adventista do sétimo dia, por causa do quarto mandamento da lei de Deus. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia? Do dia de sábado, para o santificar. Então, no nosso nome, nós carregamos esse verso aqui. O testemunho de Jesus, a volta de Jesus e o mandamento de Deus. O mandamento esquecido, abandonado, rejeitado, que é o sábado. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é como tudo começou. Olha para mim, como isso começou? Hein? Você já se perguntou? Será que a igreja adventista tem 10 anos de existência? Será que a igreja adventista tem 30 anos de existência? Será que a igreja adventista tem 50 anos de existência? Quando começou? Por que começou? Com quem foi que começou? Se eu parasse para perguntar aqui de cada um de vocês aqui, e você que está aí no YouTube, vocês saberiam responder isso? Hã? Saberia ou não saberia? Eu não. Desde pequeno, eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fui apresentado na igreja com 6 meses de idade. Mas eu nunca sabia a história da nossa igreja. Foi então, com 16 anos, que eu comecei a estudar como tudo começou. Como que isso surgiu? Então fazem 10 anos que eu tenho me dedicado só nesse tema especial. De como a igreja surgiu. Quem foi os nossos pioneiros. E hoje, no dia 22 de outubro. Que dia é hoje? 22 de outubro. Essa data é uma data tão importante para a igreja adventista. É uma data tão importante para nós, porque há 178 anos, quantos? 178 aconteceu algo extraordinário. Mas eu não vou falar agora. Eu vou falar só depois. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e ir comigo em Daniel. Qual é o livro agora? Daniel. Na Bíblia nós encontramos apenas 2 livros que são extremamente do futuro, que falam do futuro, que pegam a narrativa histórica, mas falam de coisas que está acontecendo hoje aqui, que aconteceu durante a história, mas principalmente vai ali culminar na volta de Jesus, depois do milênio. Quais são esses 2 livros da Bíblia? Alguém sabe dizer? O livro de Daniel e o livro de Não ouvi, o livro de Daniel e o livro do Esses 2 livros são livros. Vou ensinar uma palavra para vocês agora, olha para mim. Por isso que eu queria um pincel, que eu queria escrever. Escatológico. Esses 2 livros são livros Nunca nem vi essa palavra, né? Repete comigo então. Escatológico. Agora só vocês, 2, 3 e... Escatológico. É isso aí. O que é isso? São coisas do futuro. Eventos finais da história desse mundo. Entendeu o que é escatologia? Coisa do futuro. Entendeu? Agora vamos lá. Daniel. Todo mundo aí vai em Daniel agora. Capítulo 8. Quem aí tem curiosidade para saber como que surgiu a igreja adventista do sétimo dia? Tem alguém que tem curiosidade? Levante sua mão. Então, Daniel 8. Achou? Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga você. Deixa eu ajudar esse aqui. Pera aí, meu filho. Aqui, ó. Daniel é para cá. Aqui, depois desse aqui é Daniel. Daniel 8 aqui, 14. Daniel 8, 14. Esse é o verso, ou um dos versos mais importantes para a história da igreja adventista do sétimo dia. Daniel 8, 14. Daniel 8, 14. Estamos aqui a ler agora. Vamos todo mundo juntos, concentra aí na Bíblia. Quem não achou ainda, ajuda o pessoal aí a achar, por favor.
Você em casa também, está aí acompanhando no YouTube, abre sua Bíblia, vamos estudar juntos, vamos aprender. Já? Achou? Agostinho? 8, Daniel 8, 14. Daniel 8. Isso. Vamos ler juntos todo mundo, diz assim. Ele me disse. Ele quem, meu amigo? Ele quem? Daniel estava falando com quem? A gente tem que saber. Olha só para mim. Daniel estava falando com o anjo. Qual era o nome desse anjo? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel estava falando com o Daniel, explicando algumas coisas a respeito das profecias. Só que aí, Daniel estava preocupado. Daniel estava ali aflito. E olha só o que aconteceu. Preste atenção. O anjo falou para Daniel o seguinte. Até, lê comigo, 2.300 tardes e o santuário será purificado. Quem entendeu aí? Quem não entendeu, levanta a mão. Não entendeu nada, né? Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Uma pessoa chamada Guilherme Miller ou William Miller. Qual era o nome dele? Guilherme ou William, tanto faz. Em inglês é a mesma coisa. Guilherme e William é a mesma coisa. Então, Guilherme Miller, ele estudou esse verso aqui. Olha para mim. Esse verso por 13 anos. Pouco, né? Imagina você estudar um verso da Bíblia por 13 anos. Ele estudou por 13 anos esse verso da Bíblia. Vai para lá, bebê. E aí, o que aconteceu? Ele chegou à seguinte conclusão. Até 2.300 tardes e manhãs. Quando Deus criou o mundo ali no Éden, houve tarde e manhã o primeiro? Tarde e manhã o segundo? Essa expressão tarde e manhã significa o quê? Um dia de quantas horas? 24 horas. Dia em hebraico é a palavra Yom. Qual é a palavra em hebraico para dia? Yom. Que significa dia de quantas horas? 24 horas. Agora sim, esse livro de Daniel, falei para vocês que é um livro profético, é um livro profético. Quando a gente vê um dia profético, no livro profético, equivale a não ouvi, um dia é igual a um ano. Você sabia disso? Mas agora já está sabendo. Um dia é igual a um ano. Olha para mim. Quantos dias tem aqui? Aqui, ó. 2.300 dias. Tardes e manhãs. Que é a mesma coisa, Júnior, de quantos anos? 2.300 anos. Essa profecia de tempo, olha para mim. Levaria quanto tempo? 2.300 anos. Quem descobriu isso? Guilherme Miller. Porque Daniel pediu explicação, só que o anjo Gabriel falou para ele, não é para você entender agora. É para o futuro. Quem vai entender essa profecia, e claro que ele disse isso, mas ali estava no coração já do anjo. Quem vai entender essa profecia é uma pessoa lá em 1826. William Miller. Estudou quantos anos essa profecia? 13 anos. E ele foi na Bíblia, foi para cá, foi para acolá, entendeu quando começava, né? Que aqui no capítulo 9 vai dizer quando começa as 2.300 tardes e manhãs, ou os 2.300 anos. Olha para mim. Começa desde a saída para reconstruir Jerusalém. Reconstruir o templo de Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém. E foi exatamente nesse período aí que iniciou, então, os 2.300 anos. Da saída do povo para reconstruir Jerusalém, até os 2.300 anos, chegou no ano de 1840 e... Para Guilherme Miller, entre 1843 e 40 e... Essa é a profecia de Daniel, que é um livro do futuro. Estava trazendo agora uma luz a respeito desse evento especial que ia acontecer no ano de 1840 e...
1844 tinha passado a perseguição da igreja. A igreja, os cristãos verdadeiros, tinham já perdido ali. Olha só o que diz Daniel 7,25. A igreja enfrentou duras provas. Tinha uma outra profecia de tempo que a gente vai ler agora. Daniel 7,25 diz assim, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Leia aí comigo na Bíblia para você entender. Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas mãos. Aí vem uma outra profecia de tempo. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui dá 1.260 anos. 1.260 anos a igreja, ou os cristãos, olha para mim, foram perseguidos. A verdade da Bíblia, quando começou a Roma se juntar com a igreja, que se formou então a Igreja Católica Apostólica Romana, a verdade de Deus foi lançada por onde? Por terra. Que verdade era essa? A verdade do sábado. A verdade sobre a morte. Vocês já estudaram sobre a morte? Já ou não já? Quando a gente morre, a alma da gente sai, vai vagar por aí? Não. Hein? Não. Será que se eu fui uma pessoa boa, assim a minha alma sai, vai lá direto pro céu? Se eu for uma pessoa assim, cachaceira, vai direto lá pro inferno? Será que é assim que a Bíblia diz? Não. Então, essas verdades elas foram lançadas por terra. E aí, essa pessoa que mudaria os tempos e as leis, Satanás. Os tempos e as leis. Todos os discípulos guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado. Foi ou não foi? Todos os profetas guardaram qual dia? O sábado. Mas por que todas as pessoas hoje guardam o domingo? Que não é bíblico. Porque durante esse tempo de 1.260 anos, a igreja foi perseguida. Então imagina como é que estava lá nos Estados Unidos, que ainda hoje é, mas antes já era também a grande potência mundial. Como é que estava o coração das pessoas? Será que elas queriam saber da Bíblia de verdade? Então Deus estava agora suscitando aí uma pessoa especial. Então Guilherme Miller, voltando lá para a profecia dos 2.300 anos, Guilherme Miller, nascido lá nos Estados Unidos, um fazendeiro, ex-militar de guerra, ele tinha passado um momento muito difícil da sua vida. Ele já não estava mais nem acreditando em Deus. Foi quando ele começou a estudar a Bíblia, entender o amor de Deus. Quem já se impressionou com o amor de Deus aí por você? Levanta sua mão. Maravilhoso. Guilherme Miller também. E aí foi então que ele começou a estudar e voltou aquele amor, aquela fé, aquela confiança em Deus. E sabe o que ele tirou de conclusão? Daniel 8,14 diz o que de novo? Até 2.300 tardes e o santuário será purificado. O que ele concluiu? Que a terra era o santuário e que a terra seria purificada por ocasião da segunda vinda de quem? De Jesus. De Cristo. Isso ficou no coração dele, ele contou para sua esposa, contou para os seus filhos. E ali na casa dele houve ali um raio de alegria, porque a profecia bíblica estava exata. Era 1844. E para ele Jesus ia voltar no ano de 1844. Porque a profecia não pode falhar. O santuário será purificado. Está aqui, o anjo disse para Daniel, o anjo Gabriel disse para Daniel. E ele ficou com aquilo ali preso por 13 anos. E não pregava. E a mulher dele, você tem que pregar. E ele, não. Só se Deus falar que eu tenho que pregar, porque eu mesmo... E foi aí que o pastor da igreja tinha viajado. E aí o sobrinho dele chegou, tio, o senhor pode passar aquela mensagem lá na igreja? E ele já tinha orado lá dizendo que não queria. Mas se Deus mostrasse o sinal, ele iria. E Deus mostrou. E foi aí então que ele começou a pregar sobre a volta de Jesus. Então, nesses anos, né, 1800 e
1830, 1835, surgiu então o movimento Millerita. Qual era o nome do movimento? Millerita. Movimento Millerita, de Guilherme Miller, que acreditava que Jesus voltaria, Agostinho, no ano de 1843 e 44, segundo a profecia bíblica. E aí começou então pregar. Imagina chegando ali em 1839, 1840, e o coração deles estava o quê? A revista New York Times, da época, noticiava, porque eles estavam querendo nessa data, nesse ano, calma, nesse ano, vou já dizer como é que surgiu essa data. E aí eles começaram a pregar. Teve uma pessoa que vendeu tudo que ele tinha, um comandante chamado Joseph Bates, comandante do navio, vendeu tudo que tinha, vendeu a sua casa para imprimir folhetos que anunciassem a segunda vinda de... Outras pessoas foram se achegando. Teve uma pessoa que grudou no Guilherme Miller, chamado Joseph Himes, e ele levou Guilherme Miller para pregar nos Estados Unidos inteiro. Imagina aí, Boston, Nova York. Essa pregação chegou na Europa, nas Américas, e só nos Estados Unidos mais de 500 mil pessoas se converteram de que Jesus ia voltar no ano de 1840 aí. Ah, mas 500 mil pessoas não é muita gente não, pastor. Ei, a gente não está falando de hoje, está falando de 1844. Era muita gente. O que aconteceu então? Chegou ali, muitas pessoas se aproximaram. Uma delas, olha para mim, Tiago White, um jovem pregador millerita que também acreditava. Muitas pessoas eram expulsas das suas igrejas porque estavam confiando na profecia. Como foi o caso da família Harmon, Ellen Harmon. Os seus pais foram expulsos da igreja metodista porque confiavam na profecia, no amor que se pregava sobre a volta de Jesus. O pessoal todo ali estava ansioso para encontrar o Salvador. Imagina, você saber que Jesus vai voltar, você se preparando porque está escrito na Bíblia, a profecia não podia falhar, estava ali, era exato. Samuel Snow então contou exatamente desde o dia que foi autorizado para reconstruir Jerusalém, o período que estava ali no Levítico 16, do dia da expiação. E esse período cairia então exatamente no dia 22 de outubro de 1840 Guilherme Miller ficou assim, não quero saber dessa data não. Eu tenho certeza que é no ano de 1844, mas não, eu não vou marcar esse dia não. Ficou com o pé atrás. Mas depois, com oração, ele foi entendendo que estava exato, como está na Bíblia. 1844, dia 22 de outubro. Hoje é dia 22 de outubro. Só que dia 23 de outubro ele estava numa expectativa. E no dia 22 de outubro de 1844, Agostinho, amanhã eles acordavam e diziam o seguinte: é hoje, o dia em que verei o meu Salvador. Aquele dia se passou. Ao meio-dia eles falaram: é agora. Nada. E eles falaram às 6 horas da tarde, no pôr do sol, o meu Salvador virá para me buscar, porque a profecia bíblica não pode falhar. E nada. Nada. Então eles falaram: até a meia-noite Jesus virá. E muitos deles iam para os campos. Imagina aqui a gente saindo para cá, tudo, desapegaram de tudo desse mundo. E saíram, olhavam para o céu, esperando o seu Senhor Jesus. Porque a profecia bíblica não podia falhar. Mas Jesus não veio. Ele não voltou. E foi então naquele dia que aconteceu o grande desapontamento.
o grande clamor do choro da alma das pessoas, dizendo que Jesus não havia voltado. Eles ficaram agoniados. Por que Jesus não voltou? Muitos largaram a sua fé, saíram e voltaram de vez para o mundo. Por que Jesus não voltou se a profecia não falha? O que tem de errado? Outras pessoas começaram a marcar outras datas para a volta de Jesus. Guilherme Miller falou algo tão impressionante. E ele diz algo fantástico a respeito disso. Porque ele foi quem estudou por 13 anos isso e pregou muitos anos. Mas Jesus não veio, Jesus não voltou. E sabe de uma coisa? Ele falou o seguinte: eu espero o meu Salvador como se ele voltasse hoje, qualquer dia, desde que seja hoje. E ele morreu com isso. Jesus não voltou naquele dia. Muitas pessoas se desesperaram, se desapontaram. Imagina aí, Maurício, as pessoas abandonando de vez. Imagina, você teria coragem de sair da tua casa, pisar na rua, depois disso? Se você fosse o Guilherme Miller. E todas aquelas 500 mil pessoas. Nesse dia saiu uma matéria no maior jornal dos Estados Unidos, intitulado Grande Desapontamento. E a partir desse dia, alguma coisa aconteceu, mas ele não sabia o que era. Um grupozinho de 5 pessoas, olha para mim, olhavam uns para os outros. Tiago White, Ellen White, o experiente capitão Joseph Bates, Iran Edson. Eles falaram: é impossível, a Bíblia está errada. Tem alguma coisa aconteceu. Deus não pode falhar, nele não há variação de dúvidas. O que aconteceu? E aí, sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles fizeram isso aqui, ó. Eles se colocaram de joelhos, se uniram e falaram assim: eu não vou desistir da palavra de Deus. Eu vou continuar estudando e orando, porque eu sei que Deus vai nos revelar a verdade. E a partir desse ano, em dezembro de 1844, aconteceu quando lá? Em outubro. E em dezembro daquele ano, Deus não desamparou aquele povo que estava ferido. Estava ou não estava? Desapontado. Essa foi a palavra. Em dezembro de 1844, Ellen Gold Harmon, uma jovem de 17 anos, recebeu uma visão. A visão intitulada O Clamor da Meia-Noite. A primeira visão de Ellen White, onde ela viu o povo do advento, esse povo do advento que tinha se desapontado, num caminho. A princípio ele estava nas suas carroças, com as suas bagagens, seguindo o caminho. E esse caminho tinha uma luz lá no final, mas tinha um penhasco do lado. E esse pessoal ia seguindo nesse caminho, esse povo do advento, os fiéis do advento. Só que esse caminho cada vez ia ficando mais estreito. E aí chegou o momento desse caminho que a carroça não passava mais. Eles abandonavam as carroças, foram apenas nos cavalos. Chegou um momento que os cavalos também já não passavam mais. Chegou o momento que eles tiveram que jogar as suas bagagens no precipício. Nessa visão chegou o momento em que esse povo do advento se segurava apenas uma corda e seguia junto, mas alguns não aguentavam. E com tristeza no coração, caíam no precipício, ficavam para trás, voltavam. Era um caminho árduo, estreito. Chegou o momento desse caminho que eles não conseguiam mais andar assim, de frente. Eles tinham que ir de lado.
mas era visível no final desse caminho o rosto do Salvador Jesus num brilho de glória, estendendo a sua mão direita. E nessa visão ela concluiu então que Deus estava revelando para esse povo desapontado, para eles não desistirem, porque um dia Jesus voltaria. Amém. E alguma coisa tinha acontecido em 1844. Foi a partir daí que Deus chamou uma jovem de 17 anos para um ministério que duraria 70 anos. Ellen Gold Harmon, no ano de 1845 e 46, ela se casou com o Tiago White, um jovem pregador do Advento, milerita. E Tiago White e Ellen White, então, casados agora, ela se chamava então Ellen White. Tiveram os filhos. E foi exatamente aí, olha para mim, que Deus revelou para eles, nesse período de 1845, quando eles estavam estudando a Bíblia, principalmente qual livro? O livro de Hebreus. O livro de Hebreus, se você puder abrir comigo agora aí, você que está no YouTube, você que está aqui, abrir comigo, Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Esse livro de Hebreus foi o livro, juntamente com Daniel, com Apocalipse, na qual o povo ali, aquelas 5 pessoas e alguns mais iam se juntando, que não desistiram da Bíblia, não desistiram da palavra, porque Deus sempre cuida dos seus em todos os tempos. E olha só o que a Bíblia diz aí em Hebreus no capítulo 4. Olha só. Capítulo 4, versículo 15. Verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos, pois, firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, encontrarmos graças em ocasião oportuna. O livro de Hebreus, em vários momentos, vai tratar do céu, de como Jesus Cristo é oferecido como sacrifício, como ele é o sumo sacerdote do céu. Quando Jesus Cristo, olha só, nós aqui no Apocalipse, capítulo 4 e 5, vamos lá, vamos entender o que esses pioneiros, Ellen White, Joseph Bates, Iran Edson, J.N. Andrews, o que eles estavam estudando e procurando, cavando na Bíblia. O que diz aí o capítulo 4, bem em cima? A visão do trono de Deus. Não é isso que está escrito? A visão do trono de Deus. E essa visão do trono de Deus vai mostrar que lá no céu existe um santuário. Um santuário especial. O santuário a ser purificado em Daniel 8,14. Não é a terra. Eles estavam estudando isso. Mas não foi apenas na Bíblia que Deus revelou para eles. Iran Edson estava vindo num milharal, ele e mais um amigo. Quem já viu um milharal aí? Um roçado de milho. Quem já viu aí um roçado de milho? Já viu? Mas quando já está mais graúdo mesmo. É bonito, né? Iran Edson vinha nesse milharal. Foi então que ele olhou para o céu. E ali ele teve um relance, uma visão. Sabe quando você tem assim um insight, uma visão? E ele viu o santuário no céu. E simultaneamente, Ellen White, em outro lugar, também recebeu a mesma visão do santuário celestial. Mas eles ficaram só na visão deles? Eles foram para onde? Para a Bíblia, Apocalipse, Daniel, Hebreus. E a luz da verdade foi surgindo.
E o que aconteceu então? Nessa primeira parte da história. Aconteceu então que eles entenderam na Bíblia que esse santuário não era terra. Que esse santuário se encontrava onde? No céu. No céu. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, lembra que Jesus ressuscitou e passou 40 dias ainda aqui? Lembra? Andando entre os discípulos. E aí alguém foi tocar nele, o que a pessoa disse? O que ele disse para a pessoa? Não toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Jesus Cristo foi assunto ao céu, foi recebido no céu. E você pode encontrar isso lá no Salmo 47, com palmas. Quem é o Rei da Glória? Deixe entrar o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo foi assunto ao céu. Quando Jesus chegou ao céu, Ele chegou ali como sumo sacerdote. Mas só uma vez no ano se adentrava no Santo dos Santos. E foi então que a profecia de Daniel 8,14 foi cumprida. Onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, segundo Hebreus, Apocalipse, Daniel, passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí deu início então ao juízo investigativo. Quando nós pecamos, mesmo conhecendo a palavra, o que está escrito lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E olha só, nesse mesmo momento, nós encontramos Jesus então adentrando o santuário celestial. Aqui no Hebreus capítulo 10, diz assim, versículo 12, Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Foi o momento em que Jesus entraria novamente em todos os propósitos celestiais para dar início ao juízo investigativo e se preparar para a sua segunda vinda. Quando aconteceu isso, pastor? No final das 2.300 tardes e... Quanto dá isso? 2.300? Hein, Juninho? 2.300 anos. 2.300 anos. Foi exatamente no dia 22 de outubro de 1844, há 178 anos atrás, que Jesus Cristo, lá no santuário celestial, passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso é maravilhoso. Porque no lugar santíssimo é onde são perdoados os pecados. É no santíssimo, no santo dos santos, onde a presença de Deus está. O trono de Deus está. E foi exatamente nesse dia que os adventistas do sétimo dia, que ainda não tinham esse nome, entenderam o ministério de Jesus no santuário celestial. E trouxe então, começou o juízo investigativo, onde eu preciso melhorar os meus comportamentos, as minhas palavras, preciso buscar mais a Deus, tirar tudo que tem do mundo da minha vida. Não é fácil, não é verdade? Mas nós estamos vivendo esse juízo. A minha avó sempre diz, hoje ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado, que nos defende. Mas quando esse céu se abrir, ele não vai ser o nosso advogado. A Bíblia diz assim, uns procurarão ler a palavra, mas não vai ter mais nada. Terão fome, mas não de água, fome, mas não de pão, e sede, mas não de água. Mas da palavra, de ouvir a palavra de Deus, e não encontrarão, é o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque um dia a porta da graça vai se fechar. Quando Jesus Cristo levantar-se do seu trono para julgar o mundo, na qual nós não sabemos o dia e nem a hora, ele virá como um ladrão. O ladrão avisa que vai vir. O ladrão passa um WhatsApp, ei, tô chegando aí, viu? Já prepara o celular, deixa aí em cima da estante,
Você já pode tirar a televisão aí da parede. É assim? Pega aquele dinheiro da carteira, deixa aí em cima. É assim que o ladrão faz? Como é que vem um ladrão? Sem avisar, de surpresa. Jesus virá como um ladrão, como um laço, né? Um laço, você dá um laço e você sempre deixa aquela pontinha assim, não deixa a pontinha do laço? Você só puxa aquilo dali, ó, o que que acontece? Se desfaz. A qualquer momento Jesus pode vir. Pastor, quando é que eu tenho que esperar Jesus? Hoje. Lembra o que Guilherme Miller falou? Eu espero Jesus a qualquer momento. E esse momento é hoje. E agora? Hoje nós comemoramos 178 anos do grande desapontamento. O grande desapontamento. Só que assim, Ellen White recebeu uma visão e ela escrevendo sobre Guilherme Miller, que foi uma pessoa tão importante para a história do cristianismo, da igreja, porque foi quem estudou, foi para ele que Deus revelou. Agora eu queria que você abrisse aí Apocalipse capítulo 10 para a gente finalizar. Ellen White escrevendo sobre Guilherme Miller, ela diz que no seu túmulo, que inclusive até hoje está lá nos Estados Unidos, existem 2 anjos, um à direita e outro à esquerda, esperando o dia, ou melhor, a manhã da ressurreição, para ressuscitar uma pessoa que foi tão importante, que estudou a palavra de Deus, com tanta força pregou sobre a volta de Jesus, apesar de estar errado na sua interpretação. Apocalipse capítulo 10 é um capítulo pequeno de Apocalipse, porque esse capítulo do Apocalipse vai falar exatamente sobre o grande desapontamento. Pastor, peraí, então aquilo que aconteceu lá em 1844 está aqui no Apocalipse 10? Tá. Acho que eu não vou ler não. Vamos acabar o culto. Vocês querem? Estão curiosos? Então bora ver. A Bíblia diz assim, mas eu só vou ler se vocês lerem junto comigo. Se você ficar assim, não vou ler não. Tá? Que é para todo mundo entender. Então as crianças aqui, vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como a coluna de fogo. E tinha na mão o quê? Um livrinho lá. Um livrinho aberto. O que mais que diz aí? Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões com a sua própria voz. O verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz de céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou para aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo, ou seja, lá no tempo do fim, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Agora sim, ó, o grande desapontamento. Leia aí pra gente. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: agora, peraí, lê com calma, né? Para ler rápido agora. Vamos lá. Vai. Verso 8. Toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Esse livrinho dessa profecia dos 2.300 anos, que não foi revelado para Daniel. Aqui em Apocalipse capítulo 10,
o anjo falou para João que ao comer aquele livro, como é que seria na boca? Amargo. Doce. Olha aí. Doce. Mas na tua boca será doce como o? Mel. Doce como mel. Quando as pessoas ouviam Guilherme Miller, Tiago White, José Bates, Ira Edson, todos esses pregando que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844, como que ficava o coração deles? Alegres, animados, radiantes. Mas no dia 22 de outubro, quando chegou o livrinho no estômago, esse livrinho era amargo. O dia amargo é conhecido também esse dia 22 de outubro como o dia amargo. Então, olha só, tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca era o quê? Doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, olha só, pastor, tá bom, Jesus não voltou em 1844, e agora o que eu faço? Olha para mim aqui, ó. Ellen White, José Bates, Tiago White, esse povo que orou, pedindo de Deus, eles se perguntaram, e agora o que a gente faz? E aí eles leram, em 1845, ali depois da visão da Ellen White, esse verso de número 11, e é o mesmo verso que eu preciso ler todo dia. O que diz aí? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que eu, hoje, fale a verdade, pregue a verdade, construa igrejas, construa escolas. Tá entendendo? É necessário que eu, Agostinho, sabe quem foi que colocou, Agostinho, no teu coração naquele dia? Foi o Espírito Santo de Deus. O desejo de falar com o mar. O mesmo Deus que revelou para Daniel, o mesmo Deus que revelou para todos os profetas, o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que colocou no teu coração para a gente alcançar os parentes. Foi esse Deus. Porque ele está dizendo aqui, ó, é necessário que profetize. Nós temos uma história, meus irmãos. Esse aqui é um livro do neto de Ellen White, Arthur White. O neto dela escreveu. Ellen White, Mulher de Visão. Ellen White teve mais de 2.000 visões e sonhos. Escreveu mais de 100.000 páginas de livro. E todas essas 100.000 páginas de livro, ela diz que esse livro aqui deve ser exaltado. A Bíblia. Somente a Bíblia. Jamais é para as pessoas pegar os seus escritos e substituir a Bíblia. Os escritos de Ellen White, mais de 100.000 páginas, são como uma luz menor, que conduz a luz maior que a Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, não adoramos Ellen White, mas nós reconhecemos que Ellen White recebeu o dom profético, como recebeu Daniel, como recebeu João, como recebeu Moisés, como recebeu Davi. Porque lá em Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os jovens teriam visões, sonhos. Ela viveu por 70 anos pregando o evangelho, desde da sua visão lá em dezembro de 1844, até o dia da sua morte em 1915, Ellen White pregou o evangelho através da palavra falada, da palavra escrita, de recursos financeiros. Ela é reconhecida também como uma das pioneiras da igreja adventista. O seu esposo, Tiago White, pregava a palavra. E sabe de que ele morreu? Morreu de cansaço de tanto pregar o evangelho. Ela falava para ele, meu amigo, dá um tempo, calma, vai cuidar da sua saúde. E sabe o que ele dizia? Escrito mesmo, palavras de Tiago White, eu quero me gastar e deixar ser gastado pela obra de Deus. Amém. É forte. José Bates vendeu tudo. Esse livro aqui, que conta a biografia dela, também da nossa igreja. Eu só leio rabiscando o livro assim. Eu leio devagar, não gosto de ler rápido. Se eu passar uns 10 anos nesse livro também, tanto faz. Eu quero aprender. Tudo isso que eu falei para vocês, não veio da minha cabeça, está aqui escrito. A história da igreja adventista.
Não é uma igreja que surgiu na cabeça de um cara que queria ter dinheiro. Não! Pelo contrário, eles não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro nem para viajar, para pregar o evangelho. Mas Deus providenciou tudo. Ei, olha para mim. Somos mais de 22 milhões de adventistas no mundo. São mais de 2 milhões de desbravadores no mundo. Mais de 1 milhão e 500 mil aventureiros do mundo. Mais de 800 mil escolas adventistas. É muita gente. Como é que tudo isso começou? Existe uma história, eu não posso falar tudo. Tem muita coisa aqui na minha cabeça que eu passei esses 10 anos estudando. Mas a mais importante é que hoje, dia 22 de outubro, há 178 anos atrás, Jesus Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. E começou o juízo investigativo. Hoje Jesus está lá no céu esperando a sua decisão e a minha decisão. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus Cristo. Por que a nossa igreja, assim, pastor, mas essa tua igreja aí, ela é muito, né, assim, tem que obedecer isso, tem que, não come isso, não come aquilo, meu amigo. Se for para tu brincar, não vem. Fica aí na tua igreja mesmo. O que adianta eu estar falando numa coisa aqui num dia, aí no outro tá lá, na cachaça? Adianta alguma coisa? O que adianta eu entender e aceitar apenas uma partezinha da Bíblia e o resto eu não quero saber. Não quero saber não, para mim eu acredito que morreu, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Tem alma. Eu acredito que, não, negócio de Disney, não, é do jeito que eu quiser, se eu não quiser dar também tanto faz. Será que é assim que eu tenho que olhar a Bíblia? Poxa, você não está vendo Deus conduzindo a história? Irmãos, cada vez que eu estudo cada história de como nossos pioneiros enfrentaram dificuldades para nós estarmos hoje aqui. E hoje também, como nós enfrentamos dificuldades, eu não consigo dizer que essa igreja aqui não seja a igreja verdadeira. Pastor, então quer dizer que só vocês vão para o céu? Não! Inclusive um bocado da gente nem vai. É ou não é? Mas eu entendo que Apocalipse 14, versículo 6 até o 12, fala sobre as 3 mensagens angélicas que os adventistas do 7º dia têm nas mãos. Sobre o juízo de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre a adoração verdadeira, sobre a queda de Babilônia. Então é exatamente isso que eu e você precisamos seguir. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu sei que é muita coisa, assim, muita informação. Eu tentei resumir o máximo. Tinha muita coisa. Se tivesse um pincel dava para entender um pouco mais. Mas aqui quem entendeu pelo menos um pouquinho de que há 178 anos atrás essa profecia aí se cumpriu. E Jesus Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Levante sua mão. Amém. Então, essa é algo muito importante. Hoje é dia 22 de outubro. E a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento. Amém. Você quer ficar nesse mundo aqui para sempre? Aí a gente fica aqui, é o político fulano de tal que vai resolver, é o secreto tal. Não vai. Não vai. O Brasil tá vivendo um momento bom. Sim, não tem só o Brasil no mundo não. E o resto do mundo? Hein? Como é que está o resto do mundo? Será que mesmo a pessoa com muito dinheiro não tem problema? Hein? Aí é que tem. Aí é que tem mesmo, meu amigo. Será que as pessoas são verdadeiramente felizes sempre? Hein? O casamento, a família, não é atacada a todo momento por Satanás? Vocês querem ficar nesse mundo? Não. Lá no céu vai ser muito melhor. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: quem, igual Guilherme Miller, quer falar, eu quero esperar Jesus?
a qualquer dia, conquanto que seja hoje. Fique de pé, Amém. se você quer. E vamos orar. Você que está no YouTube também, se você quer tomar essa decisão, de esperar Jesus como Guilherme Miller esperou, fique de pé e vamos orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui está a tua palavra que falou que 2.300 anos se passariam e o Senhor Jesus entraria no santuário celestial, no Santo dos Santos, para interceder por nós e começar então o juízo investigativo que precede a segunda vinda de Cristo. Pai querido, 178 anos já se passaram e o Senhor ainda não voltou. Mas a nossa fé e a nossa confiança permanece firme. Amém. Não deixe que o inimigo tire isso da nossa mente, do nosso coração. Repreenda, Senhor, as vozes do mundo, do inimigo, que dizem, que acusam o Senhor de estar demorando. Mas como está lá em Pedro, a carta de Pedro é que o Senhor está demorando porque eu ainda não me converti, porque muitos ainda não se converteram. Então o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nos ajuda, Pai, a nos arrepender hoje, esperar a volta de Jesus. Esse é o dia muito especial. Obrigado por fazermos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e pregar o Teu Evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. Através dos nossos dias, nossas ofertas, do nosso testemunho, da TV Novo Tempo, através, Pai, do estudo bíblico, da Tua Palavra, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço que está na pessoa do seu lado e diga assim: nós vamos para o céu.